Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, vou pedir a vocês para pegar um livro aí de história de vocês e a gente vai abrir lá na página 118 e a gente vai falar sobre a centralização do poder. Antes de se tornarem grandes cidades, as aldeias, a família ela tinha um papel muito importante na organização da aldeia. Então, o que acontecia? As famílias, né, por terem assim, eles começaram a conquistar as aldeias vizinhas para se ter esse poder. Então, acabou sendo o quê? Eles acabaram tendo uma centralização desse poder local. Por quê? Conforme eles iam guerreando e conquistando outros lugares. Então, com a centralização desse poder, os reis, eles não eram somente, eles não comandavam somente os soldados, mas eles influenciavam a política e a autocrata, que está até no livro de vocês, que é um poder absoluto e independente. E aí, com o passar do tempo, se denominou o quê? Que essa organização de poder e influência dentro de uma comunidade deu-se o nome o quê? De Estado, tá? E a gente vai ver aí na página 119 do livro de vocês sobre a religião e o poder. Antigamente, bem antigamente mesmo, até antes mesmo da escrita, o homem tem a necessidade, né, de busca do desconhecido, daquele que vai conectar ele com o divino. Então, os deuses tinham lá os sacerdotes, como a gente até viu quando estudamos sobre a cultura indígena, a cultura africana e outras culturas que acreditam na existência de vários deuses. E essa pessoa que faz essa ligação entre as pessoas e essa coisa do divino, de vários deuses, eram os sacerdotes. E eles tinham um papel muito importante, por quê? Porque eles tinham uma grande influência sobre a população. E para quem estava no poder, seja o rei, era importante que ele ter o apoio desses sacerdotes, que o ajudaria, às vezes, para evitar certas rebeliões da população. E só que, no caso do Egito e da Mesopotâmia, o rei, ele também era o sacerdote. Então, ele tinha duas funções. Além de ser o rei, né? Ele também era o sacerdote. Então, ele tinha um poder até muito maior. E a gente vai ver aí, no decorrer, vocês estão aqui acompanhando aí o livro com a gente, vão ver que a escrita, porque a gente tem que pensar assim, que esse código, né, que vai representar, como pegar aqui, ó, essa minha caixinha que eu guardo o meu óculos, né? Vou até tampar aqui, que eu nem sei se pode mostrar o nome da ótica. Essa caixinha que eu guardo o meu óculos, ok? Essa caixinha, ela tem, se eu disser para vocês aí, escrevam óculos, vocês vão saber escrever, porque ela está sendo representada por letras, que a gente vai dizer que são os códigos que representam esse objeto que eu uso, né? Só que naquela época, esse código que representavam não era uma coisa de acesso a todos. Nem todos tinham acesso a esse código, nem a todos era dado o direito de aprender. Isso era uma coisa que era por alguns reis, alguns sacerdotes ou pessoas próximas. Em alguns casos era proibido à população e muitos também não tinham interesse em aprender. Hoje em dia é diferente, porque hoje, pelo menos no Brasil, é um direito da criança e um dever do Estado fornecer a educação. E a gente vai ver que a partir disso vai ter as formas de organização. Então, para que uma sociedade seja organizada, ela precisa seguir algumas regras, né? A nossa forma de organização é, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente pensa
nos poderes temos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, por exemplo, como a gente se dá essa forma de organização? Porque a gente pensa o seguinte: nós temos direitos, nós também temos deveres e todos nós devemos exigir o quê? Dos nossos governantes providências para que a gente tenha o quê? Uma qualidade de vida, né? Então, essas pessoas, essa forma que as pessoas vão se organizar, isso a gente chama o quê? Formas de organização, que elas podem ser públicas e privadas. No caso da pública, é uma administração do poder público e é gratuito a todos. Só que a gente precisa lembrar que quando a gente fala do poder público, de gratuidade, a gente tem que entender que o governo, esse poder público, ele tem esse recurso que é gerado pelos nossos impostos. Os impostos que nós pagamos vai gerar o recurso financeiro para que esses serviços sejam nos dados, né? O professor da escola pública não trabalha de graça, o rapaz da Colurb não passa na sua casa de graça, eles são funcionários públicos e são remunerados para isso. Assim como a tia Bia não é funcionária pública, mas também é remunerada para dar aula. Às vezes o seu responsável pode trabalhar numa empresa privada e ele também é remunerado para isso, ok? E na privada, na forma, digamos assim, na organização privada, ela é administrada por uma pessoa ou várias pessoas e o uso é apenas mediante ao pagamento. Então vamos colocar